Medicina de Ponta. Olá, telespectadores. Estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o Dr. Arnaldo Cardamone Amêndola. Ele é oftalmologista, trabalhou 22 anos no Hospital das Clínicas como médico assistente lá da oftalmologia. Atualmente atua no Hospital Alemão Oswaldo Cruz na parte de check-up e também é diretor da Visoclínica, uma clínica grande oftalmológica aqui de São Paulo. Tudo bem, doutor Arnaldo? Tudo bom. É Amêndola o seu sobrenome? É Amêndola, né? É Luciano, mas então... Exatamente. Me diga uma coisa, doutor Arnaldo, o que é a catarata? A catarata é, sintetizando, a opacidade do cristalino. E o que é o cristalino? O cristalino é uma lente, aliás, nesse esquema aqui ao lado, nós poderíamos mostrar, é uma lente natural que existe dentro do olho. Essa aqui, né? Exatamente. Que a caneta está é uma lente natural transparente. Então, toda a imagem que tem que ser projetada na retina tem que passar através do cristalino. Uma vez que... Aqui é a córnea, aí né? é a córnea, a córnea, exatamente. a imagem vai Tem que se ser projetar projetada aqui na retina. Na retina. E passa por e essa passa lente. pela lente que é o cristalino. Que é cristalino. Que é cristalino. Ele exatamente. A imagem tem que passar perfeita. Tem que passar. Qualquer opacidade do cristalino chama-se catarata. E esta catarata, que é esta opacidade, ela funciona como um obstáculo na passagem dessa imagem, dificultando a visão. E como que se desenvolve isso? O que causa a opacidade do cristalino aí? Bom, o cristalino natural, ele é envolto por uma membrana, que são as cápsulas. Essas cápsulas fazem uma troca metabólica com o interior do cristalino de tal forma que mantém a sua transparência. Quando existe uma troca anômala, esse cristalino começa a se alterar na sua estrutura e começa a se opacificar. Por quê? O meio externo ele estaria sujo, alguma coisa? Não, porque a principal causa disso, por exemplo, é a idade. Com o passar da idade, esta cápsula começa a ficar mais fraca e começam, então, a haver essas trocas de uma forma irregular. E ele começa a ficar opaco. Mas existem cataratas... O cristalino tem circulação, tem sangue? Não, ele é avascular. Avascular. Ele é avascular. Mas ele precisa manter essas trocas de líquido... Exatamente, que são trocas de íons e trocas de líquidos. Ele tem que ser desidratado, porque se ele se hidrata, ele fica mais inchado e se opacifica também. Perfeito, perfeito. Qual que são as causas, assim, além de doenças que mais causam a catarata? Assim? Na verdade, a causa principal, não é que é a causa, a idade é o fator mais importante onde aparece a catarata. Mas é fisiológico? Assim, toda pessoa vai ter catarata se chegar até os 80 anos de idade? Não, até os 80 não, mas até se brinca, se todo mundo chegasse aos 120, todos teriam catarata. Perfeito, tá certo. Quer dizer, não é obrigatório. Isso é uma catarata, quer dizer que ainda é mal determinada a sua causa, mas é a catarata senil. Agora, existem outras causas de catarata, porque hoje nós temos as cataratas medicamentosas, com esse número enorme de medicamentos que se faz uso e às vezes até de forma indiscriminada, também pode desenvolver catarata. O principal é os corticoides, alguns diuréticos, não se sabe bem, mas talvez até esses medicamentos para baixar colesterol, todos podem induzir. Tanto é que hoje está se vendo catarata em pessoas muito mais jovens. Quer dizer, indivíduos com 50 anos, 50 e poucos anos já apresentando catarata. E provavelmente muitos medicamentos que a gente ainda nem sabe que causa catarata, porque tem muito. Exatamente. Não quer dizer que é aprovado pelo FDA que é seguro. Não, isso é... Eu pelo menos na ortopedia, eu evito dar medicamento para as pessoas só dentro do estritamente necessário, senão realmente a gente não sabe. Vem com tantas contraindicações, né? Que é uma coisa... E qual que é a idade mais frequente? Não, na verdade, a maior frequência é a partir dos 60 anos. Embora ela possa aparecer mais precocemente, a idade mais frequente é a partir dos 60 anos. A gente vê maior incidência de catarata, embora existam as cataratas congênitas. Congênitas? Exatamente, que são crianças que já nascem com catarata, que têm fator genético, ou inclusive casos de pessoas que tiveram toxoplasmose, as mães que tiveram toxoplasmose durante a gravidez, também tem maior incidência de
de catarata congênita, que tem que ter um tratamento precoce. Né? Precoce por quê? O que pode acontecer? Não, porque se ela for de pequena intensidade, ela ainda tem um desenvolvimento visual. Mas se a catarata congênita for muito grande, tiver uma opacidade muito grande, ela começa a interferir no desenvolvimento da visão. Porque aqui no olho, né? Fecha aqui no olho um minutinho, Lucas. Aqui tem as células que têm que receber a imagem. Exatamente. Se elas não forem estimuladas... Exatamente. A criança, quando ela começa a receber estímulos, ela começa a desenvolver a visão. E tem um ponto no fundo de olho que chama-se mácula, que é neste ponto, exatamente, que é o ponto de maior acuidade visual. Se não há estímulo na mácula, ela não vai desenvolver essa visão. Inclusive, a partir dos 6 meses, ela tem a fixação, porque uma criança, até os 6 meses, ela não tem muita coordenação, porque ela não tem a fixação macular central. A partir dos 6 meses, ela desenvolve esta fixação. Então, se ela tem um obstáculo ao estímulo, o que ocorre? Ela não desenvolve, então aí tem que ter um tratamento precoce dessa catarata. Senão pode desenvolver uma cegueira, então. A gente não chamaria isso, quer dizer, seria uma ambliopia, quer dizer, é uma falta de visão pelo desuso, pela falta de estímulo. E os sintomas? Bom, aí, de maneira geral, as cataratas o que dão? Baixa de visão. Os sintomas são os mais variados, porque o sintoma inicial, às vezes as pessoas nos procuram, olha, eu fico limpando o óculos o dia inteiro, entendeu? E não consigo melhorar minha visão, não sei o que. Então você vai ver, às vezes é uma catarata muito incipiente, que está iniciando, e daí para frente ela pode dar um embaçamento, pode dar um ofuscamento à luz, às vezes começa a ter visão dupla, monocular, quer dizer, com o olho só começa a ver duplo, até tem, se você quiser, tem umas imagens Vou aí. fechar. Essa aqui é para mostrar o cristalino. Né? Exatamente. Aí é para mostrar o cristalino. Aqui é a catarata, que é uma opacidade. Aí, parece um olho de gato aqui. A catarata é esse branco aqui? É isso? Aí o que acontece? Isso aqui é uma luz que está entrando numa fenda. Nós temos um microscópio que chama-se lâmpada de fenda. E ele pega um corte óptico, e aí você vê, como se fosse um perfil, as opacidades no cristalino. Aí você vê uma imagem frontal do olho, com um corte óptico, mostrando as opacidades. E embaixo é uma fotografia frontal, mostrando uma opacidade do cristalino, que é onde a imagem não consegue passar, para atingir o lugar que é o receptor da imagem, que é a retina. Aí que a imagem fica alterada aqui, é isso aqui? Aí é para mostrar um dos sintomas, que você olhar na figura do lado esquerdo, o indivíduo normal, a visão do indivíduo normal, e do lado direito você veja já a imagem embaçada. Uma sensação, a sensação de neblina, parece um fog, né? Perfeito. E aqui nessa outra, o que aí veja as flores de baixo, que estão totalmente... fora de foco. Estão fora de foco. Ela é fora de foco. Aqui são dois vasos ou a pessoa que vê dois? Né? Não, ela está vendo... tem uma diplopia. Ela está vendo duplo. Está vendo duplo. Exatamente. Perfeito. Tem algum outro tipo aqui? Aqui é o ofuscamento noturno. Existe um tipo de catarata, porque como vocês viram o cristalino, ele é como se fosse uma lentilha transparente, uma lentinha transparente. Então, às vezes, tem umas opacidades que dão na parte posterior. Só a opacidade na parte posterior do cristalino. Quando acontece isto, o indivíduo não se queixa muito na visão diurna. Mas quando tem uma luz forte, um sol ou um farol, a visão cai vertiginosamente. Então é um ofuscamento. E aqui nessa imagem, isso aqui não é reflexo, é a forma como ele vê. Não, isso aí é como ele vê. Aqui seria o normal. Isso é o normal, embaixo uma luz, como é que ele vê a luz como se fosse explodida. Um carro vindo contra. Exatamente, uma luz explodida. E nesse caso aqui, essa última? Aqui também é uma diferença de cor. É outra coisa que pode acontecer, quer dizer, o indivíduo começa a ver cor diferente. Aqui seria o normal, aqui está meio avermelhado, é isso? Exatamente, porque tem alguns tipos de catarata que ela tem uma coloração avermelhada, tanto é que ela chama-se brunescens. É como se a pacificação tivesse cor. Então ela exatamente, vai mudar a cor então ela muda a cor também da imagem. Ronaldo, que o senhor nos explique qual o tratamento da catarata. Bom, não tem tratamento clínico para catarata, embora existam vários medicamentos que são indicados, faça uso desse medicamento para
tentar que ela pare sua evolução, não existe um tratamento efetivo, clínico para a catarata. O tratamento da catarata é cirúrgico. E hoje a técnica cirúrgica teve uma evolução extraordinária. Antigamente, o paciente precisaria ficar no hospital 4, 5 dias, era uma cirurgia de um pós-operatório mais dificultoso. Hoje não. Hoje, com a técnica da facoemulsificação, nós temos, para se ter ideia, antigamente nós fazíamos uma incisão de 10, 12 milímetros. Hoje, com a facoemulsificação, nós fazemos uma incisão de 3 milímetros. 3? 3 milímetros. Nossa. E uma cirurgia que demora aproximadamente 15 a 20 minutos. Nós fazemos uma... O que é a facofragmentação, a facoemulsificação? O que é faco? Por que faco? Faco, porque faco é cristalino. Ah, tá. Do latim? Faco é cristalino. Emulsificação é liquefazer. Eu diria que seria a fragmentação e aspiração. Aspira tudo que está dentro quer dizer, ele vai fragmentando e vai... Isso é um ultrassom, que chama-se o facoemulsificador, ele é um ultrassom que ele vai fragmentando o cristalino e vai aspirando. Então, ele faz, depois que é feita essa limpeza, é colocada uma lente intraocular. Esta lente intraocular é para substituir o cristalino natural. É uma lente, essas lentes são monofocais. Então, o que acontece? Quando se coloca essa lente, o indivíduo vai ter uma visão boa para uma determinada distância, para um determinado foco. Então, ele vai usar óculos, certamente, ou para longe ou para perto, mas não é que nem antes, nas cirurgias mais antigas, que não existiam as lentes intraoculares, que as lentes eram muito grossas e limitavam o campo de visão. Essa mudança na técnica trouxe uma evolução, uma satisfação para o paciente muito grande e realmente eles ficam muito contentes com o resultado. Mas quer dizer que o paciente ele pode escolher, se ele é um motorista de caminhão, por exemplo, e precisa estar na estrada a maior parte do tempo, então ele fala, eu prefiro pôr uma lente em mim que é para enxergar para longe. Ele pode escolher? Lógico, a gente não pode dar uma precisão absoluta, mas acontece que nós podemos fazer isso. Não, existem dois tipos de lente? Não, porque isso é feito no pré-operatório, é feito um ultrassom que chama-se biometria. Essa biometria faz a medida do olho e faz o cálculo da lente intraocular, quer dizer, para cada indivíduo tem um grau de lente intraocular. Então eu tenho possibilidade de colocar uma lente que dê uma visão melhor para longe. Às vezes a pessoa tem muita idade, tem uma limitação de deambulação e fica mais sentada, mais lendo, então a gente pode pegar e fazer um cálculo para uma lente, uma visão melhor para perto. Antes da cirurgia, o senhor pergunta, o senhor gosta muito de ler, prefere... em geral, a gente faz algumas perguntas. Tem essa opção, então. Tem essa opção. Interessante, muito interessante. E eu sei que é uma maravilha, tudo é uma maravilha, mas em medicina se diz só não tem cirurgião, né? Só não tem complicação quem não opera. Exatamente. Quais são as complicações que isso pode... Hoje a gente fala o seguinte, a cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia que nos dá uma segurança muito grande. Nós temos seguramente um sucesso em mais de 99% dos casos. Mas, embora ela dê essa segurança, o risco é pequeno, mas não é zero. Quer dizer, todo mundo está sujeito. O problema mais temido realmente são as infecções, que nós temos aqui um índice de infecção muito baixo, é 1 para 5 mil. As hemorragias, que antigamente são as hemorragias expulsivas, que diminuíram muito com esta técnica de incisão pequena, que também a incidência é muito pequena. Existem, como as pessoas são mais de idade, a córnea, que é aquela lente, não sei se você quer mostrar onde que é a córnea. Aqui, ó, fecha aqui para mostrar. A córnea na frente, ela também é uma estrutura muito nobre e ela tem uma celularidade. E no pré-operatório nós fazemos a medida da celularidade para ver, porque o que acontece? Na cirurgia, às vezes, há uma descompensação da córnea e ela vai dar um edema crônico. E isso também é uma complicação. Perfeito. Mas também é uma coisa Quer dizer, é muito raro, né? É menos de 1%. É menos de 1%. Hoje a gente tem uma segurança bastante grande na cirurgia de catarata. Quando dá uma infecção, se agir rapidamente, não perde a visão. Não, hoje nós temos meios de salvar. Hoje nós salvamos. Antigamente, com uma infecção,
era um caso dramático. Hoje nós já temos condições de salvar muito desses casos. Tá. E quando o senhor trabalha lá no check-up do Hospital Oswaldo Cruz, né? Trabalho. Ele tem um serviço muito interessante, né? A pessoa chega... Como é que funciona? Explica para nós. Não, o check-up é um serviço geral, né? de medicina preventiva. Perfeito. Então, o que acontece? O indivíduo chega cedo e num espaço de mais ou menos 6 ou 7 horas, ele passa por um exame em praticamente todas as especialidades, exames sofisticados de toda a ordem, e quando chega no fim do dia, ele termina, quer dizer, em meio período, ele faz um exame completo. Especificamente em oftalmologia, o check-up é uma coisa importante, porque a gente sabe que a partir dos 40 anos, a incidência de catarata é maior, a incidência de glaucoma é maior, em pacientes mais velhos, nós temos as degenerações retinianas. Então, além de medicina preventiva, da gente prevenir a doença, existe o diagnóstico das doenças silenciosas. O glaucoma é uma doença silenciosa. Então, é importante o diagnóstico precoce do glaucoma. Antigamente, quando se falava em glaucoma, era um trauma, porque glaucoma é igual a cegueira. Hoje, os métodos diagnósticos, os métodos de tratamento evoluíram muito, nós temos muitos recursos, então as possibilidades de tratamento são muito grandes. Então, hoje, o extremo da doença já é mais raro. Então, é importante, o check-up hoje tornou-se uma coisa muito importante para o indivíduo. O senhor recomenda, como a gente deve ir no dentista a cada 6 meses, qual que seria o período que uma pessoa deveria ir ao oftalmologista, a partir dos 40 anos? Eu acho que a visita anual, desde que ele não tenha nenhuma patologia, eu acho que é uma coisa bastante... Basicamente seria para a medida da pressão intraocular, né? Na verdade, o que acontece é porque calma. o indivíduo procura o oftalmologista para trocar o óculos. Tá. Entendeu? Então, quando ele começa a enxergar mal, principalmente depois dos 40 anos que ele começa a enxergar mal de perto, ele procura o oftalmologista porque está enxergando mal. Este exame, que o chamariz é o óculos, é importante os exames que acompanham ele, o exame da refração, que é onde você vai detectar se há algum problema. Se há algum problema, inclusive tumores, né? Exatamente. A pessoa pode ter tumor dentro do olho. Pode, é uma coisa mais rara, mas pode. Mas o exame de fundo de olho... Eu gravei um programa aqui com a doutora Eliana Forno. Ah, é? E que faz parte da nossa equipe da Visoclínica. Fantástico. Ela falou sobre tumores palpebrais. Então eu fiquei bobo de ver que às vezes você pensa que é um equitrópio lá, como é que chama? Como que se diz aqui? Tem o calásio, que às vezes engana bem, né? Calásio, né? Que fica aquela coisinha irritando, vai ver um tumor na pálpebra, né? Então, realmente, o check-up é interessante. Perspectiva visual. Olha, na verdade, quando nós vamos planejar uma cirurgia de catarata, nós fazemos uns exames pré-operatórios. Tem um exame que a gente costuma fazer, que chama-se PAN, que é o potencial de acuidade visual, que é uma tentativa de a gente saber a perspectiva visual do indivíduo. Porque, às vezes, o que ocorre é o seguinte: a opacidade do cristalino é tão grande que não se visualiza a retina. Então, às vezes, o indivíduo tem patologia retiniana. E esta patologia vai interferir no resultado visual. Então, quer dizer, o que é devido ao cristalino vai melhorar, mas como ele tem uma patologia retiniana, isto interfere na visão final do indivíduo. Quando o indivíduo não tem patologia alguma, a perspectiva é muito boa. Realmente o nível de satisfação é muito grande e, em geral, os indivíduos ficam bastante satisfeitos. Aliás, a retina dá muitas informações, né? Me lembro na faculdade, aprendi fundo de olho, né? De leve, fala o que se pode diagnosticar através de um fundo de olho. Não, o principal é o seguinte: o fundo de olho, ele além da visualização do nervo óptico, que é o início do nervo óptico, porque o nervo óptico começa na retina e vai terminar no lobo occipital cerebral. Você vê a retina, que é a camada nervosa do olho, e toda a rede vascular. É o único lugar do corpo humano que você visualiza sem... Só com uma luz, você visualiza o estado vascular das artérias e as veias. Então, você pode fazer diagnósticos de
o que nós chamamos de retinopatia hipertensiva, que é relacionado com as hipertensões arteriais, casos de diabetes, discrasias sanguíneas, disfunções da coagulação do sangue, e outra, às vezes, quando o indivíduo tem aumento da pressão intracraniana, ela vai apresentar alterações do nervo óptico. E também, hoje, às vezes o indivíduo tem uma pressão intraocular normal e você, pelo aspecto do nervo óptico, você começa a fazer um diagnóstico de um glaucoma. Porque o glaucoma hoje não é uma entidade que só dá em quem tem pressão alta no olho. Tem pessoas que têm pressão baixa e também, porque o glaucoma é uma neuropatia. É considerado hoje uma doença do nervo. Então não é obrigatório a pressão. Não, quer dizer, o usual, o fator de risco mais importante é a pressão intraocular. Mas às vezes existe um fator vascular que também interfere no nervo. Agora você falou uma coisa que meio assustada. A hipertensão intracraniana ela pode ser assintomática e diagnosticar? Pode, exatamente. Por quê? E qual o problema da hipertensão intracraniana? Não, o indivíduo tem um tumor cerebral, um aneurisma cerebral, e tem uma dor de cabeça, vai ao oftalmologista e ele apresenta um edema de papila, que é o edema da cabeça do nervo óptico. Quando você diagnostica um edema de papila, que é o edema da cabeça do nervo óptico, imediatamente você tem que caminhar para o neurologista. Né? Perfeito, perfeito. E o futuro? Aqui em Medicina de Ponta a gente costuma falar, quero saber como é que vai ser no futuro aí? Bom, vamos falar... Não vai ter mais catarata? O que é isso? Não, primeiro vamos falar do futuro da cirurgia, porque o futuro imediato, agora estão sendo introduzidas, que está em fase inicial, as lentes intraoculares bifocais, que é para não ter aquele problema de nós... não, vamos calcular a lente intraocular na cirurgia de catarata para longe ou para perto. Então, agora já está sendo introduzidas as lentes bifocais. Mas então, ela se acomodaria, é isso? Ela tem uma estrutura física que o indivíduo consegue ver depende de onde o raio cai, que consegue ele ver tanto na visão de perto quanto de longe. E o futuro, que eu não sei se longínquo ou não, seria o ideal um medicamento que evitasse o desenvolvimento da catarata. Este realmente seria o objetivo final, quer dizer, como algumas outras especialidades, algum medicamento que ou realmente interrompesse a evolução da catarata, ou fizesse ela involuir, voltar para trás, ou evitasse que ela se desenvolvesse. Mas isso ainda está... Talvez até o futuro que já devia estar na atualidade também é uma vida saudável, né? Uma alimentação saudável, a gente não... hábitos exatamente, saudáveis, tanto é que provavelmente deve diminuir a incidência de catarata se a pessoa... Não, inclusive existem trabalhos mostrando que o sol, por causa da camada de ozônio, o excesso de sol é um fator importante no desenvolvimento da catarata, o álcool, o fumo, ou seja, também proteger. Usar óculos escuros e levar uma vida saudável. Exatamente. Perfeito. Tá bom. Muito obrigado, viu, doutor Arnaldo Amêndola. Olha, gostei muito aqui da sua presença e parabéns aí pelo seu trabalho na clínica, lá na Visoclínica e no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tá, muito obrigado. Medicina de Ponta.